a sua mão. Convide seus amigos e chame os seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos na realidade que alguns insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites com o amor dos nossos pais. Oh, nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas. Fora preconceitos egoístas, junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Vem aqui, segura minha mão de coração. Coração. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos na realidade que muitos insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os limites e com amor podemos mais. Oh, nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas. Fora preconceitos egoístas, junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Vem aqui, segura minha mão. Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas. Fora preconceitos egoístas, junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Vem aqui, segura minha mão de coração. Então nós estamos aqui para mais uma reunião, né? É uma reunião de família. Estamos aqui para uma reunião de família. Uma reunião que começa no mês, tá? Na parte. Hoje organizamos de uma forma diferente, porque neste início de mês é realizado o Abril Azul. Abril Azul é uma campanha para conscientizar a população sobre a inclusão de pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista. Temos autistas na parte. E aqui hoje temos mães autistas. E como muitos aqui já sabem, é uma condição que traz diferentes formas de ver e interagir com o mundo. É através da conscientização que podemos promover inclusão e aceitação. Na Paz Sem Dia, nós ofertamos atendimento para pessoas com transtorno do espectro autista. Quero destacar que cada dia é um aprendizado e uma oportunidade para nós entendermos, principalmente através da música. Temos visto transformações incríveis. A musicalização não só uma forma de expressão artística, mas também uma poderosa ferramenta terapêutica que auxilia na comunicação social e na descoberta da autoexpressão, proporcionando momentos de alegria e conquistas. Muitos dos nossos atendidos encontram na música uma nova maneira de se comunicar e conectar com o mundo. Cada nota tocada, cada melodia representa um avanço, seja pequeno ou grande. E na ambiência de vivência, temos um ambiente inclusivo, onde utilizam como suportes visuais
que nos auxiliam na compreensão e na organização do tempo deles, o tempo onde eles desenvolvem habilidades sociais, motoras, para que tenham melhor qualidade de vida e independência. Tá? Eles vão lá, que é usar o vaso sanitário, que é usar a nossa cozinha de culinária. E a ambiência de corpo e movimento. Essa é uma ambiência que tem estimulação sensorial, que é trabalhado no nosso orientador John Jones, que pode ajudar a melhorar a consciência corporal e a coordenação motora das pessoas autistas. Temos a academia, que são suporte e recursos para pessoas com autismo e suas famílias. São atividades físicas coletivas. Outra vantagem diz respeito às noções de respeito com o outro, lidar com frustrações, que eleva para a inclusão e respeito. E também ele faz também um trabalho, que eu falei aqui, coletivo, não só coletivo, individual também, viu? Vamos construir junto um mundo mais justo, inclusive e acolhedor. Ainda neste mês inauguramos uma nova academia, vamos inaugurar uma nova academia. Temos um orientador de arte cênica, musical, folclórica e visual. E mais 2 orientadores para somente a sala de música. E já com o projeto finalizado para o jiu-jitsu. Pode conectar. Jiu-jitsu agora tem gente, já tem um projeto pronto agora também para isso. São ambientes e atendimentos ofertados para toda pessoa com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias. Tá? Tanto a família vai poder também participar desse projeto. Ontem, em conscientizar a população sobre o autismo, que é o papel da APAI, levamos uma mensagem para algumas escolas de teatro, nós sorteamos, né? Para que eles refletam sobre as realidades do autismo que incentiva um olhar mais empático, celebrando a diversidade e a força de cada pessoa. E como nós apresentamos isso? Nós apresentamos nas escolas, algumas escolas, por que não apresentar para vocês, né? É o que eles vão apresentar agora. E depois a gente vai estar mostrando para vocês aqui, que é o que muitos de nós, eu sempre me coloco, porque eu sou uma tia, né? Sou uma tia que tem o autista, então eu digo nesse sentido, porque eu vejo que às vezes a gente pensa que não vai ser capaz, que não é capaz e é capaz. Para vocês verem o que é que as habilidades deles, o que é que eles têm condições para estar fazendo, né? E que eles podem fazer. Que eles muitas vezes já observam várias mães. Nossa, isso aqui falar, não, meu filho é incapaz, meu filho não vai ser capaz. E sim, ele é. Tá? Se é bem trabalhado, todos são capazes. Todos nós temos nossos lugares, temos nossos. Eu vou dizer que isso é bem trabalhado, né? Cada um deles, todos são capazes. Então, pode começar. Seja bem-vindo, João Filho. Já que você mesmo vai se apresentar, tá? O bambolê é aquele ali, que é o de. Você pode subir e pegar para mim, que é de Ana Flávia, que Ana Flávia já caçou ele aqui. Ana Flávia é uma também, ela é. Vou pegar para mim, por favor. Ela é artista, né? Então ele ensaiou com ele. Pode puxar. Ela vai querer que ela sabe puxar, né, Ana? E aí ali nós temos os ingleses aqui. Mateus, a gente vai pegar, tá? Vai cá,
Afia aí. Nós fomos mais rapidinho porque eu precisei do Maicon, porque o Maicon tem uma apresentação ainda hoje lá no Guarda-Chuva, tá? E não iniciamos a nossa, porque a gente não pode começar nada sem o corpo de Jesus na frente, né? Primeiro, ele vai iniciar uma oração para nós. Fazer oração. Essa semana, né? Chegou hoje, né? O colégio, né? Para falar essa parte do logo, começo de Semana Santa, né? Falando essa semana né? Tem hoje, né? Fala hoje, né? Falando a parte do Senhor, fala de hoje, né? A caminhada para a visita fiscal, né? Nossa caminhada, nossa depois a caminhada da cruz, né? Porque a Gorésima está lá hoje, temos depois. A Dona Maria, Celestial, e Guia das Horas, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nossas cruz, agora para a nossa família. A Dona Maria, Celestial, sempre boa. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora Pai. Amém. Agora eu vou apresentar a vocês que nós convidamos para estar contando a palavra com vocês hoje. Se tornou agora, né, um grande amigo, agora hoje ele está se tornando um havaiano, vocês trazem um havaiano, né? Então, ele vai estar falando para vocês, eu vou deixar para que ele mesmo se apresente. Ele é psicólogo, tá, gente? E é graduado, pós-graduado em TER e transtornos mentais. Oi, gente, boa noite. Prazer, meu nome é João Pedro, tá? Eu trabalho, sou de Augusto de Lima, não sou daqui de Coimbra. Fui convidado pela NECA para estar palestrando com vocês, tá? Falando coisas que vocês já sabem, mas sempre reforçando. Então, voltando. Eu sou lá de Augusto de Lima e a gente começou uma associação muito interessante que chama o Tiacole, né, que é para as mães de crianças autistas, porque lá no momento a grande porcentagem ainda é criança, mas todos são abertos, incluindo o que tenha também outros transtornos. Mas voltando, eu acho interessante que aqui também, como lá, aqui a gente tem mais mães que estão e não tem muito pais, e a gente fica um pouco decepcionado com isso, porque o ideal seria que todo mundo viesse, porque a maioria dos problemas que a gente enfrenta são por parte dos pais, então é necessário que os pais estejam presentes. Então eu agradeço muito vocês por estarem vindo, tá bom? Porque eu sei que vocês fazem a diferença dentro de casa, então a gente sempre reforça isso, tá? Vamos falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista, a conscientização e os primeiros passos. Sei que para vocês aqui não são os primeiros passos, mas a gente sempre fala sobre isso porque às vezes o tempo vai passando e a gente esquece um pouquinho de o que é mais necessário, o que é mais importante. Porque esses primeiros passos que abrem o nosso campo de visão, para a gente conseguir aprender a lidar, para a gente conseguir aprender a acolher, aprender a entender e entender também o nosso papel. Tá? Então é sempre bom a gente dar uma recapitulada nesses primeiros passos, porque a vida está tão corrida que às vezes a gente esquece dos mínimos detalhes. Olha, essas daqui são perguntas comuns que a gente sempre recebe no posto de saúde em Augusto de Lima ou em qualquer lugar, são coisas que vocês também já sabem, mas vamos lá. A gente sempre recebe qual é a causa, o que causa, o porquê ocorre, se manifesta e tudo mais, mas a gente pega isso tudo e vê que não é importante. O importante não é a gente tentar descobrir o que acontece ou por quê. O importante é o que a gente faz após. Isso serve para todos os nossos problemas na vida.
Tá? Então é muito importante que às vezes o porquê não funciona tanto. É sempre o mais importante que a gente vai fazer a partir de agora. Então, respondendo, o autismo ele é assim hereditário. Talvez vocês não conheçam ninguém da sua família que tenha, mas porque boa parte da nossa história a gente não sabe. Então a gente não conhece os avós dos nossos avós e assim por diante. Então toda família tem sim. Então todos aqui têm probabilidade de ter, como vocês já têm. Então assim, isso é bem comum e a gente tem que entender isso, tá? Então como ele se manifesta, por que ocorre e o que causa, não é tão importante. Ele se manifesta, você já sabe, é comportamento, tá bom? É dificuldades de aprendizagem, é dificuldades de saber lidar com o emocional, com o social, entre outros. Então, a gente pega essas perguntas e a gente coloca numa caixa de que o que fazemos para poder ajudar? Estamos aqui por eles, não para a gente. Vocês não estão aqui porque vocês são obrigadas a ser mães e estarem aqui. Vocês estão aqui porque vocês querem ajudar. Porque vocês entendem que o mundo não é do jeito que deveria ser para ninguém, mas para eles é pior ainda. Então a gente tenta fazer a nossa parte para que tudo funcione pelo menos 10% bem. Tá? A identificação e o diagnóstico. Todos aqui já são diagnosticados, então a gente não tem muito onde entrar. Mas eu sei que vocês passaram por momentos que identificaram na escola, ou identificaram no pediatra, e até hoje é difícil lidar, sabe? É difícil a gente entender como que a gente não conseguia reparar em outros pontos, sabe? Quando a gente chega numa escola e a gente conversa com os professores, a maioria deles ainda não sabe identificar, eles não sabem diferenciar. Então, a gente está com esse processo dentro das escolas, começou até novo para eles também. Então, a escola é um ponto importante, a saúde é um ponto importante, o posto de saúde é importante, e a APAE aqui ela tem uma representação muito forte. Ela tem uma representação muito forte, porque ela consegue agregar tudo que a gente tenta fazer nos pequenos pontos, em casa ou fora. A gente tem psicoterapia, a gente tem brincadeiras, eles aprendem músicas, eles se divertem, eles gostam. E esse espaço tem que ser preservado. Eu não sei como funciona a prefeitura em relação ao APAE, as verbas, as doações, como funciona aqui em Corinto. Em Augusto de Lima a gente tende a ter essa falta, porque a gente mesmo está começando a fazer a nossa parte lá, porque não tem ninguém. Não é crítica, não é nada, mas é porque para muitas pessoas essa causa não é razoável para eles, mas para a gente é. Então é a gente que faz acontecer. É vocês aqui presentes que mudam tudo, sabe? Então é importante isso. E preservar o lugar que vocês têm, as pessoas que estão aqui. Porque elas passam grande parte do dia com seus filhos. Então para eles também são família. Sabe? O conceito de família é amor. Então para eles também são família. Então a gente preserva. Meu filho foi diagnosticado com TEA, o que devo fazer? Vocês já fazem. Mas a gente reforça, busca informação. Busquem mais informações sobre. Essa palestra ela tem muitas coisas que são implementadas, porque como a gente não sabe como é aqui, professor de Agostinho, nós não sabemos se tem mães que são novas, mas pelo jeito não. Então, pode falar. Aqui a gente tem a Associação sobre Pais Autistas que representa os autismos no mundo Corinto, começando agora. Então a gente já tem uma representação no meio da sociedade. Ah, que bom, fico extremamente feliz com isso. Lá a gente está começando a criar agora. Então, assim, grande parte dessas questões aqui, vocês já sabem, mas a gente vai dar só essa responsativa, tá bom? Mas, então, buscar informações e o apoio profissional. Sempre que a gente não aguenta lidar com algo, a gente corre para quem sabe. Então, a gente não vai conseguir entender 100% o nosso filho ou as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente busca informação e corre para um ponto que é a segurança. Respeito o tempo e o limite de cada criança. No caso aqui, ainda não são tão crianças. Então, mesma coisa, gente. Respeitar o limite de cada um. Igual eles falaram, cada pessoa é individual. Eles não são. Todos nós somos. Então, cada um tem o próprio limite. Então, a gente tem que entender até onde consegue chegar. Quando ultrapassa o limite, seja emocional, seja de respeito, seja do que for, tudo começa a dar errado.
Então, criar uma rotina estruturada e previsível, porque você sabe que quando acontece um imprevisto, às vezes é complicado. Então, uma rotina faz bem. Outra coisa é promover a inclusão e o desenvolvimento social. É sempre a gente preservar o que eles mais têm dificuldade. Queremos ser inclusos. Então, a gente preserva tudo isso. Cada indivíduo é único, respeite os limites do seu filho. Classificação de TEA, o nível de autismo. O nível leve, acredito que aqui na paz são todos de nível médio para cima, né? Acho que não tem nível leve. Tem alguns que sejam de nível mais leve. Então, ok. Mas lá a gente, todos os níveis de autismo e autismo, na maioria deles são leves. Mas voltando, gente, eu sei que todos aqui tem níveis de vídeo. Tá? A gente não está. A Paz Autismo parou de funcionar por um tempo, está voltando agora. Então, agora que está começando a andar isso lá, a gente sempre está sofrendo com essa escassez. Então, explicando sobre as coisas que afetam, todos nós entendemos a dificuldade na fala, a dificuldade de se expressar, e todos esses níveis contêm todos. Tudo que tem um tem no outro. A diferença é que vai aumentando o degrau de delicadeza que a gente tem que lidar. Então, assim, se vocês veem que o filho de vocês tem uma certa dificuldade a mais em algo, mesmo que vocês reparando e eles não entendendo o que for, a gente leva para tentar desenvolver. A gente pega os pontos fracos e desenvolve. A gente não tem pontos certos ou errados. É pontos que a gente já desenvolveu e pontos a gente desenvolveu. Então, é sempre bom observar e entender também sobre isso. Esses três níveis, eles são divididos porque eles são a representatividade sempre. Tá? Eles são o que acontece. Então é diferente ligar com um e outro com outro. Tá bom? As principais dificuldades: comunicação e interação social, comportamentos repetitivos e interesses restritos, sensibilidade sensorial aumentada ou diminuída e a dificuldade na adaptação de mudanças. Não sei se todos vocês são daqui, mas eu acredito que essa questão da mudança afeta bastante. Pelo menos as mães que a gente tem contato. Não só mudança de cidade para lugares, mas mudança de ambiente. Então, casa, escola, rua, amizades, o que for. A importância da ajuda profissional. O acompanhamento profissional é essencial para cuidar da saúde das pessoas autistas, desenvolver habilidades sociais e emocionais e mostrar qualidade de vida. Esse ponto, qualidade de vida, para mim é o mais importante de todos eles. Porque a gente acha que eles não vão ter uma vida boa. A gente substitui palavras, não existe mais normal, nem possível. É uma vida boa e uma vida que não é boa. Então a qualidade de vida está dentro disso. A gente fazer com que eles tenham uma boa vida. Vamos tirar alguns termos da nossa fala, porque é importante até para a gente entender isso. A gente tem a mania de falar normal, não é normal, isso e aquilo, e a vida a gente só busca pontos positivos. Então a qualidade de vida é boa, a gente busca entrar isso na boa. Então esse é o ponto mais importante dessa parte, é melhorar a qualidade de vida. Isso daqui é uma melhora de qualidade de vida. Quando eles apresentam para vocês, é uma melhora de qualidade de vida. Então, não sei quem eram os pais que estavam aqui, mas eu sei se foram conversar, para eles foram uma coisa muito emocionante. Eles mostraram para vocês. Então, não é todo. Nada que fazem é todo. Tudo tem sentido. Para a gente, muitas coisas não tem. Para eles, tudo tem sentido. Tá bom? A gente vive no automático, eles não. Então, eles ainda é manual. Tá bom? Saúde mental e aprendizado. Como a saúde mental impacta o desenvolvimento. E estratégias para facilitar o aprendizado. Não é porque o seu filho é autista, ou o seu filho tem TDAH, ou o que for, que ele será impedido de aprender. E aprender para eles é tão importante quanto é para nós. Então, é sempre bom a gente entender que se você não come, se você não dorme, se você não descansa, se você não conversa, você não tem uma boa saúde mental, você não desenvolve. A pessoa que não come de manhã não trabalha direito. Então, qualidade de vida, novamente. O aprendizado está totalmente ligado à sua saúde mental. Então, boas relações fazem você aprender.
Eu não sei como é de vocês com outras pessoas. Vocês com seus filhos é tudo ok. Mas a gente tem que mostrar para eles que o desenvolvimento, a qualidade social, a boa representação, claro. Então façam bons laços e preservem esses laços. Eles observam tudo. Sabe? É sempre bom a gente, quando a gente olha a apresentação, a gente vê que aquele lado da criança que a gente tem que esconder, eles não escondem. Então a gente não pode errar nisso. Tá bom? Dicas para cuidar da saúde mental de pessoas autistas. Promova uma comunicação aberta, constante e transparente. Conversa. Não tentem resolver coisas. Conversa. Não tentem descobrir algo. Pergunte. Não ligue por conta própria. Ele está aí para falar. Então aprenda a comunicar. A comunicação. Pode falar. Desculpa. Você me desculpa, você está falando aí, pergunte para ele. No caso, quando a criança não verbal, como a gente lida nesse comportamento? Ludoterapia. A criança não verbal, ela aprende a se comunicar na ludoterapia. Ele pode ser não verbal, mas ele pode saber desenhar. Ele pode saber colorir. Ele sabe brincar. Então a gente usa a ludoterapia. A gente brinca. É na brincadeira que a gente descobre. Quando é criança. A todo mundo adulto criança. Então, quando é não verbal, a gente monta brincadeiras que não precisam de verbalizações, mas que você vai entender o humor daquela criança. Você identifica pelo humor, pelo comportamento. Então, a gente monta a brincadeira, a gente colore, a gente vê se ela é mais sensível às cores ou outras, ao vermelho, que representa o vermelho. Então, entender muito sobre isso. A não verbalidade vai fazer uma terapia. Mas é muito difícil. O meu sobrinho foi no ensino do livro. Ele chorou até às 5 horas da tarde. Ele ia fazer exame de sangue, ninguém entendeu. Ele ficou estressado, não comeu, chorou, se bateu. Foi aquele dia. E era só porque ele queria fazer o exame de sangue com a roupa do Homem-Aranha. E ninguém conseguiu entender. Só à noite, na hora que ele calmou, ele estabilizou, aí ele viu que ninguém ia entender. Ele foi lá e pegou a roupa, ele entendeu que ele queria. É muito complicado. E não tem escola que ensina para a gente como lidar. Não tem um profissional. Às vezes você está em contato com um profissional, ou o profissional está mais que a gente, porque é a família. Isso é uma... Igual você está falando da ludoterapia, né? Qual profissional, todos os profissionais podem aplicar essa... Todos os profissionais da psicologia eu aprendo. A psicologia. Isso, outros profissionais eu não sei se utilizam. A pediatra utiliza bastante. Então, tem as brincadeiras. Mas eu entendo essa questão da dificuldade porque essas coisas não são ensinadas mesmo. As pessoas não ensinam isso. Então, por isso que entra a nossa parte de assim, vamos fazer o máximo que a gente consegue. Você fez o máximo, então está tudo bem. A gente entende isso. Os profissionais eu queria que eles estivessem mais abertos a poder explicar, mas o bom é a associação. A gente lá no documento que vocês têm, a associação que traz esse ponto. Para que a gente comunique que tem profissionais que estejam interessados em ajudar. A maioria dos profissionais que a gente encontra, eles estão ali por conta do retorno do trabalho. A gente precisa trabalhar, então alguns se formam somente para exercer o trabalho. Os que querem ajudar mesmo são poucos. Então, a associação é um grande espaço que vocês vão ter para aprender. Aqui na APA também, não sei como funciona, mas com essas palestras, tudo que der para oferecer. Mas a associação, eu acho que entra mais, é o compartilhar. Então, talvez uma outra mãe passou por uma situação parecida e ela descobriu um meio que talvez vocês não identificaram. E vocês também, e vice-versa. Então, eu acho que a associação entra nesse ponto de compartilhar. Então, assim, voltando, a gente fala também sobre observar os sinais de estresse e a mudança do comportamento. Por cada um ser você tem que conhecer o seu filho e deixar que ele te mostre como ele é. Então a gente nota as mudanças que tem. Pelo menos algumas a gente tem, outras a gente não vai. Porque às vezes é muita surpresa. Eles podem ter um comportamento totalmente diferente do que tinha no outro dia. Então assim, a gente vai ter que aprender a lidar pouco a pouco a identificar alguns comportamentos. Comportamentos que representam tristeza, raiva, angústia, sabe? Porque a emoção está totalmente ligada ao seu corpo. Então, quando a gente fala corpo, mente, espírito, então é tudo junto. Então, se um está fora do eixo, os outros também vão estar.
Então a gente observa esse comportamento para ver se muda algum padrão, para ver se entra algum padrão, ou o que for, para a gente conseguir identificar alguns sinais. Manter contato regular com professores e cuidadores. Então é importante também essa comunicação com as pessoas que estão aqui. Então essa vinda de vocês, essa conversa é muito importante, porque eles estão com seus filhos todos os dias praticamente. Eles estão ali em momentos que talvez vocês nunca presenciaram. Incentive a amizade e a convivência social. Outra coisa que está vendo. Incentivar a ter amigos, convivência. Eles também têm que ter uma boa qualidade de vida. Todos nós temos amigos. Eles também precisam. Nem que seja um, dois, não importa. Incentivar isso é muito bom. Eles aprendem com o outro. Estabeleça uma rotina justa e saudável. Que é a questão de alimentação, que eu quero que a gente fale muito. Eu sei que tem a dificuldade da alimentação, e isso é algo que é muito complicado de se passar. Lá em Augusto de Lima nós temos relatos de mães que o filho por muito tempo comia biscoito e tomava água. E ela tinha que dar ele de almoço biscoito e água, porque ele não ia comer. E a mãe se sentia mal. A mãe se sentia mal por isso, porque ela não conseguia dar a alimentação correta para o seu filho. E ela tentou de todas as formas, até que ele evoluiu. Então, assim, falar sobre saúde é falar de alimentação e tudo isso, a dificuldade que vocês têm. Então, por isso que vocês também precisam se cuidar, e a gente vai chegar lá também. Autismo nas diferentes fases, infância, adolescência e fase adulta. A questão da fase adulta, ela é importante se lembrar, porque eu tive uma paciente, uma mãe, que eu ajudo no posto de saúde, que a principal, obrigado, e a principal pergunta que ela me fazia, a principal pergunta que ela me fazia, e ela foi procurar, é a questão de: e se eu não estiver mais aqui, como meu filho fica? É uma pergunta que eu acho que todos vocês, se não se fizerem, em algum momento vão se fazer. E se a gente não estiver aqui, o que acontece? E se acontecer algo comigo? Como meu filho fica? Ele não sabe cozinhar, ele não sabe fazer isso, ele não sabe fazer aquilo, ele não aguenta. Então o que acontece? Então é um entendimento que a gente leva de que se a gente pensar lá, a gente esquece o agora. Eu não sei como vai ser quando você se for. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu garanto que eles também não estão preocupados com isso. Então a gente tem que quebrar certos padrões. Porque eu preciso viver o agora primeiro. Se eu consigo ensinar ele a cozinhar, pelo menos eu sei que ele ensina. A gente tem pessoas que vão cuidar deles. A gente tem esse ponto. A gente tem isso aqui. Então assim, vamos preocupar no agora. Porque alguns pensamentos vão chegar se não chegarem. Mas eu preciso que o agora seja importante. Eu não sei o que acontece se vocês partirem. Eu só sei que eles vão sentir saudade e vão ficar tristes. Quando a gente lida até com luto, o que a gente fala é isso. Quando alguém que eu amo falece, o que resta é saudade. É isso que resta. Então a gente faz um agora. Tá bom? Então falar do autismo na infância, na adolescência e na fase adulta, a gente acompanhar um crescimento que a gente não sabe onde vai dar. Que a gente só acompanha de lado. Então, a gente pega que quando ele era criança, ele tinha problemas para desenvolver esse lado. Na adolescência, esse outro. Na fase adulta, será que a gente conseguiu passar por cima deles? Se não, está tudo bem. Faz parte dele. Mas eu acho que o agora, que está precisando mesmo, a luta agora é capacitação profissional. E eu concordo com A você. luta agora é a capacitação. Porque você vê tantos profissionais mal instruídos, mal capacitados nessa área que você te põe perdido. Por exemplo, você fica com a sua criança na creche, aí tem que dar, porque ela passa uma boa parte da creche, uma boa parte de casa. Aqui é regra. Se o menino está ter acompanhamento, ele tem que dar a creche. Só que os questionários sempre dão compatibilidade com a família. Por quê? Porque eles relatam coisas que a criança faz na creche que ela jamais faz em casa. Então, assim, uma discrepância. Então, eu acho assim, o agora, para a gente, família, seria capacitação dos profissionais. Eu concordo com você. E eu acho que isso é algo que vocês devem cobrar
da prefeitura, assim, dos representantes de vocês. É um momento de cobrar. A gente acabou de passar por um ano político. Então a gente cobra aquilo que a gente acreditou que eles iriam fazer. Então, eu concordo com ela, que falta capacitação. Então, poucos que são capacitados e fazem uso disso. Porque sua formação não importa. Eu já vi muito profissional que tem não sei quantas formações, mas não consegue atender uma pessoa da educação. Então, assim, essa cobrança que a Ana está falando é verdadeira. Então, assim, cobrem, vão atrás. Se tem problema na escola, conversa com os professores, cobrem dos professores. Eles também têm que se adaptar. A realidade é para todos. Eles têm que se adaptar. Então, a gente cobra. A gente vai na escola, se precisar, a gente fala da água, o que for. Mas a gente cobra. Nós só precisamos barraqueiras, eu falo. E é na verdade, quase todas as mães que eu conheço que são mães os autistas são aqui já que são barraqueiras. João Pedro, você está falando que realmente a gente precisa de capacitação de profissionais. Só que a gente também tem um porém. Você falou, tem muitos profissionais que têm um monte de discurso, muita teoria, mas não conseguem passar por quê? Não tem a convivência e a experiência que muitas vezes nós mães temos durante a gente passa 24 horas com eles. Então, quando chega para eles, também tem essa dificuldade, porque é como eu estudar a matéria e não sei fazer. Exato. Essa é uma coisa que vem afetando grande parte da nossa religião aqui, principalmente, porque, assim, eu não sei como funcionam esses processos seletivos, eu não sei como funciona nada disso. Eu acho que não tem muita coisa correta por aí. Sim, com certeza. Então a gente acaba ficando com o que resta, o que eles querem ser. Com o que sobrou. Exato. Eles jogam pra gente e falam, aceita isso que é o que tem. Aí é um ponto que eu falo assim, porque, vamos lá, eu não sei se todos vocês conseguiram ou aposentar os seus filhos, ou receber um benefício, ou algo do tipo. Mas se não, é importante correr atrás disso. Porque é esse benefício, é essa aposentadoria, tudo isso que vai fazer você ter condição de pagar algo que o seu filho merece. Mas você já viu, você é pai também dentro disso? Não. Não? Nossa, mas faz. Por quê? Não, porque ele está falando um assunto que é você que convive, né? Atende, então por isso tem experiência. Mas igual você falando de profissionais, o que acontece também? A maioria dos profissionais que conseguem aplicar, fazer um bom trabalho, a maioria são pais. Vou falar a verdade, porque são. Porque eles têm a convivência ali, eles conseguem trazer a experiência de vida ali, e se transformam em um bom profissional por causa disso. E é verdade, Porque você pode ver o Instagram, a internet, os nomes que estão lá, são os nomes que têm filhos autistas. Por quê? Porque a experiência deles é tipo assim, eu sou mãe e como eu quero buscar conhecimento para aplicar para o meu filho, então aquilo ali torna-se o quê? Eu vou ter mais conhecimento e se eu chegar a ser profissional, por quê? Um bom profissional, por quê? Porque eu trouxe a bagagem de experiência. Por isso. Assim, por isso que eu vejo essa mobilização de pais. A gente tem muitas pessoas que só começam a se importar com algo quando afeta grave. Isso. Ou é pai, ou é tio, ou é primo. Tem que estar ligado com então, assim, o autismo. A procura que vocês têm que ter, elas realmente têm que ser minuciosas mesmo. Até relacionada a vídeos de aprendizagem. Eu já vi muito vídeo de muita informação falsa também de profissional na internet. É o que mais tem. Que falam que eles acham que é e assim vai. Então, assim, infelizmente, a gente só consegue fazer a nossa parte. Sabe? É uma situação que a gente tenta mudar pouco a pouco, mas infelizmente a gente só consegue chegar no ponto que a gente vai. Então o que eu queria, o que eu consigo, tem uma barreira. E essa barreira não depende de nós mais. Então assim, a gente tem que realmente só preservar o que a gente está fazendo. Eu queria que tivesse mais profissionais. Ela falou que parece ter filho, mas eu não tenho, mas é porque a gente está tão dentro dessa causa. A gente está nessa causa. A gente está lá na cidade pequena, tem 3, 4 mil habitantes, talvez de Lima, e a gente está em todos os lugares. Pode falar. Mas deixa eu te falar, os profissionais mesmo, onde nós também tivemos palestra, os
mas o aluno falou, pergunta que quem é o profissional que está aqui hoje, que trabalha com essas crianças que querem realmente, né? Porque era para estar aqui hoje cheio, igual ontem, o outro estava mais mãe do que profissional mesmo. Assim, que trabalha com as crianças. Então, é difícil isso agora, mãe, porque eu trabalhei com apoio de autismo, depois fiquei 2 anos regente, agora estou com reforço de autista para casa. E assim, aquilo que eu quero falar para as mães, assim, eu estou assim, impressionada como que os professores não estão flexibilizando os tratamentos. Então, assim, eu estou escrevendo um bilhete nos cadernos, elas vão ficar assim, porque eu estou impressionada com o nível de conteúdo que eu estou ouvindo dos meninos autistas que não está adequado. Então, os profissionais tinham que encher essa sala hoje, como quando tivemos palestra, e isso que deixa a gente um pouco indignado, que as mães têm que correr atrás mesmo. Exatamente. Correr mesmo, para ver quem é que está criando Essa seu filho. mudança vai estar por muito tempo, porque essa mudança ela vem lá de cima, porque os municípios ainda não caem, vem as verbas, né, para estar fazendo essa mudança, e na hora que eles verem que tem aí associações cobrando das mães de autistas, que é só as mães, como a PAI está aqui, as APAIs estão aí abertas, é por causa das mães. E os autistas também vai ser assim, eles vão ser vistos, vão ter essa mudança, é com vocês, mães que estão aqui. É com vocês nessa luta aí, nessa associação, levar todos esses problemas de vocês, porque de outra forma não. Porque quem que sente que está sentindo aqui, que tem um problema, é que a gente vai procurar ele, como ele falou. Porque, né, o Corinthians fecha a capacitação. É o interesse que eu estou vendo. E assim, é o que você falou, Tem que vir uma cobrança lá de baixo. assim, ela falou, ela é conhecida como barraqueira na escola. Todas as mães que eu atendo lá são conhecidas assim lá, né? Porque elas vão e cobram. As outras mães aceitam porque não afetam ela. Então vocês têm que ser mesmo. Se eu falar, é barraqueira, grita, fala alto, vem aqui, aquela mãe não tem. É o meu filho, é a minha filha que está lá. Então, Só assim, que quando você cobra, você fica pensando, você sabe cobrar, funciona. Porque eu falo porque eu criei, nós passamos, gente, um bocado, não comia nada, o menino estava passando morrendo e o menino pouco. Aí comecei a cobrar, aí juntou uma equipe, que eu acho que poderia, não sei se fez esse trabalho com mais crianças, mas eu acredito que não, porque tem muito isso. A chata que está cobrando, vão providenciar. E aí não pega os outros. Fizeram um trabalho entre creche e família, e deu muito certo. lá em Augusto Feliz, Fez um trabalho com e deu muito certo. em Augusto Feliz, a gente tem Mas pelo menos deu um equilibrado boa. sim, e eu acho bom essas pessoas. Em Augusto Feliz, a gente sofre muito com bullying. Lá a principal coisa que afeta lá é o bullying. E a questão não é só do bullying existir e acontecer, a questão dos professores não fazerem nada nesse bullying. Da escola não saber lidar. Então, assim, é um apelido que machuca, que apelido a gente pode ter, sim, não tem problema. A questão é a intenção que ele é feita. Então, assim, é o apelido que machuca, é a brincadeira que machuca, é a conversa que machuca. Então, os professores não sabem o que fazer, não querem saber o que fazer, porque o que, pelo menos eu notei lá, é que os professores que estão naquela escola, pelo menos lá, são os mesmos que deram aula para mim, que deram aula para as pessoas que deram antes. Então, alguns deles já estão na aposentar e já estão ok, só vou complementar. Os novos que estão chegando não estão sabendo efetuar o papel e não querem aprender. Então, assim, a gente chega numa situação que só sobrou a gente aqui mesmo. É a nossa força mesmo. E a gente vai deixar cair, às vezes. A gente não vai conseguir mudar tudo. Mas é a gente não desistir também. Então, assim, a gente não vai conseguir ganhar todas. Não vai dar, infelizmente, a gente não consegue. A gente não consegue mudar 1% do que deveria ser mudado. Mas o que a gente conseguir fazer todo dia, a gente faz.
Porque só sobrou vocês, né? Sabe que eu fico muito triste nessa história toda? É que a autismo virou status. Todo mundo quer tirar foto com autista. Todo mundo quer ser amigo do autista. Exato. Virou status. A pessoa se acha quando está. Um posto de saúde que vai. Mas a realidade é muito Exato. além disso. E com esse benefício ainda, e com esse benefício, tem gente que procura só para ganhar um benefício, só para colocar. E aí confunde vocês com isso. Aí é o que machuca mais, é quando vocês que estão fazendo são confundidas com quem só quer. Pode dizer que só quer o laudo, só quer a luta para. Nós estamos com esse problema também. A luta paralisa a hora que o laudo chega. Exato. Chegou o laudo, pronto, resolvi meu problema. Esquece que ele precisa de uma terapia, do psicólogo, esquece que ele precisa dar jeito, incluir na sociedade, que isso depende de nós. A busca do amor, uma pessoa, ela tem pacientes, crianças, que a mãe chega e fala assim, essa criança não consegue ver, ela não consegue isso, aquilo, aquilo. A criança chega para mim, ela consegue fazer tudo. A mãe não se sentiu em casa, a mãe nada, ela já quer que ele tenha um problema. Para ir atrás desse laudo, para receber algo. Aí criticam a gente, brigam com a gente no curso de saúde, que a gente não dá aula, que você não encaminha, que você não faz aquilo. Aí confunde elas com vocês que estão aqui. Mas eu vou falar para você, se existe, é a minoria. Se existe. Então não podemos generalizar, porque se existe é uma minoria. Isso. Porque muitas vezes a mãe consegue o laudo, aí você não tem como você ficar dando uma cidade dessa que não oferece nada. Aí com o dinheiro você vai buscar. Sim. Aí você junta com a família e vai buscar. Porque se existe essa mãe, eu acredito que seja a minoria. Porque o sofrimento da criança é muito para você falar que uma mãe vai usar o dinheiro e não vai usar o dinheiro do seu filho. Só para vocês terem ideia. Tem uns 15 dias atrás, o Pietro arrumou uma coisa no dedo e esse menino estava loucamente. Loucamente, todo mundo mais louco ainda, o escorpião pegou o Pietro. Só que graças a Deus tinha uma câmera. E aí o que aconteceu? O Pietro mordeu o próprio dedo, gente. E já estava todo mundo louco. Então eu acho impossível uma mãe gastar um dinheiro com uma filha. Então, a gente pode achar impossível, mas acontece. Eu também quero. Eu acho A gente impossível. não pode centralizar uma minoria. Não, a gente não centraliza. A causa não é. A gente tem que saber, né? Realmente, igual a gente falando de benefício, é certo que benefício paga. Aí a mãe esquece, às vezes, estou generalizando todos, não falando que existe. Mas o que acontece? Primeiro ela está mostrando o agora, né? O agora. O que é o agora? Ensinar o filho a ter habilidades sociais, a ele trocar uma roupa, a ele se vestir com um banho. Você falou isso, a ele cozinhar, porque o agora é agora. E depois, esse benefício lá na frente vai fazer o quê? Ele vai conseguir se manter sozinho. Porque nós temos que ter essa parte de ensinar para eles a sobreviver. Eu falo que existe um tempo da minha casa, tem uma psicóloga, né, lógico, não está o nome, que virou e falou assim, pois eu estou indo para a Felizlândia, porque eu estou doida de pegar esse laudo. E a hora que eu peguei esse laudo, eu fiz o pé de Covid e por uma coisa lá em cima, e eu não quero nem saber do resto. Mas uma mãe E conheço mais outras também. uma mãe se trata de um autismo leve e provavelmente ela não tem direito. Porque às vezes ela está burlando até a lei. A maioria das. Então é minoria. Sabe? Porque se a gente entra numa regra dessa e o governo começa a caçar os benefícios, o que será das mães? Exatamente, é isso que a gente está falando. Assim. Realmente é uma minoria. Só que a maioria das mães, mas a maioria das mães que vão atrás desse benefício em prol de sol financeiro, os filhos, a maioria são autistas, eles não são autistas.
eles não têm transtorno. E as que tiverem também, a maioria vai por dinheiro. Então, assim, eu sei que ela coloca o nome bonito, que é quase possível, mas não é. Você vai ver que tem pessoas ruins e elas existem. E assim, é minha opinião também. Eu não acho que é tanta melhoria, porque se fosse a melhoria, muitas poderiam um tratamento. E assim, todas as vezes que nós estamos, essa maioria nunca está. E aí, gente, voltando aqui, o que acontece, gente? Vamos lá. Para pular um pouquinho do assunto, tá? Eu sei que são a minoria, e o que a gente está falando é para que essa minoria não se torne maioria e que vocês não sejam confundidas com essa minoria. Porque o ponto em si é esse. Porque às vezes uma pessoa consegue estragar tudo aquilo que a gente está construindo. Então é sempre bom a gente estar à frente pelos nossos filhos, porque senão outra pessoa toma a frente de outra causa e acaba estragando tudo que vocês têm feito. Então a gente faz o máximo possível para que, se a gente identifica pessoas assim, a gente se afasta, a gente não fica junto. Mas a você gente... sabe, eu acho que nessa causa, o que tem que entrar e que está faltando muito é a assistência social, é trabalho da assistência social. Não é trabalho meu, não é trabalho dela, não é trabalho dela de fiscalizar, é assistência. Nós não estamos tendo assistência em lado nenhum. Sim, e aí é esse ponto, por quê? Vamos lá. Se o que falta para a gente é assistência social e a assistência social não chega, a gente vai continuar cobrando. Mas enquanto a gente está cobrando, infelizmente a gente vai ter que se colocar em algumas posições. E isso machuca também o todo de vocês. E a gente vai chegar nesse ponto, falar sobre vocês também. Tá? Vamos lá. Que é exatamente agora. Saúde mental dos pais e cuidadores. É o que eu queria falar com vocês também, que é o ponto, assim, que eu vejo que é a mais falta em si, é que vocês também precisam se cuidar. O que falta para nós? Cuidar de quem cuida é fundamental. Se vocês não estão bem, os seus filhos não vão estar. Se a sua cabeça não está no lado correto, no caminho que vocês querem trilhar, o seu filho não vai conseguir estar. Então, assim, cuidar de quem cuida é fundamental. Então, antes da gente estar lá com eles, representando eles, brigando por eles e tudo isso, a gente tem que estar cuidando da gente mesmo. Tá bom? Então. E também entraria também o autocuidado como trabalhador. Exato. E quando a gente fala sobre vocês, a gente pensa sobre boas relações, a gente pensa sobre saúde, porque cuidar dos seus filhos não tem pausa, é 24 horas, é o tempo todo. Então, assim, mas quando a gente deixa o filho da gente como profissional, a gente vai para casa para ter certeza que ele está bem cuidado. Então o profissional também tem que estar bem. Exato. E a pior coisa que tem é o julgamento e a cobrança em cima das mãos. Porque se a criança não se envolve, a culpa é da mãe. Se desregula da escola, começou alguma coisa em casa, a culpa é da mãe. Se está fazendo uma terapia, desenvolve com a mãe, vai estar em casa. Sempre aponta a mãe. A mãe sempre erra, mas a hora que a mãe acerta, é difícil que aplaude essa mãe. Quem coloca ela pra cima, sabe? Quem fala, não, parabéns, você está na reta, é isso mesmo, segue em frente, isso é muito difícil. Quando eu cheguei, eu fiz questão de colocar para vocês. Vocês estão vendo pai, sabe? Poucos. Então, assim, a carga vai para vocês. Então, a ajuda que quem mais no momento também está precisando de ajuda são vocês. Então, assim, a gente tem que aprender a blindar a nossa mente. A gente tem que aprender a ignorar o que deve ser ignorado. A não levar para o íntimo tudo que as pessoas falam. Sabe? A gente tem que aprender a lidar. Então, assim, os nossos ouvidos vão escutar tudo, mas o que você guarda, a gente consegue filtrar. Então, como você falou, quando o filho erra, cai a mãe. Quando o filho acerta, me aplaude. Sabe? Então, assim, vocês têm que se cuidar. Vocês têm que ter essa união, vocês têm que ter união dentro de casa. Então, quando chega em casa, quem não for no solo, chega e fala, olha, eu queria que você fosse. Na próxima você vai.
Eu preciso dessa ajuda dentro da minha casa. Se a minha casa não está bem, como que fora vai dar? Às vezes eu tenho que olhar para dentro também. Então, às vezes, as pessoas que mais julgam também são pessoas da família. E a família é um sintoma. Exato. A família é um sintoma. A família é um sintoma. A família tem o poder de te machucar mais do que qualquer outra pessoa de fora. É uma palavra, é uma frase, é um gesto, é uma brincadeira, é o que for. Então, primeiro, a gente olha para dentro de casa. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com quem está perto de nós e perto deles. Então, você ainda não aceita, você ainda não entende, ou não quer entender, ou você faz a pessoa que você mora, não precisa participar. Eu prefiro que você não me atrapalhe. Sabe, eu tenho um paciente em si, que ele era uma criança de 8 anos, e o pai nunca aceitou e não aceita até hoje que o filho é autista. O pai chega e o pai fala, mas o meu filho está imitando um animal o dia inteiro em casa. Eu falo, o quê? Qual animal que ele está imitando? Aí eu vou perguntar, qual animal que ele gosta? Então quer dizer que ele gosta de galinha? Legal. Você já levou ele para brincar com ela já? E o pai olha para mim e fica, mas não está errado ele fazer. Eu falo, não está errado. Está errado você ter que ir todo mês, toda semana, e reclamar de coisas que o seu filho quer. Então, assim, essa aceitação dentro de casa, a boa convivência com a família, evitar brigas desnecessárias, sabe? Se uma criança que não é autista, ela já sente quando os pais brigam, a que é, você não faz ideia do que passa na cabeça dele. Então, você sabe que se você pegar e arrastar essa mesa, a gente vai se incomodar, né? Para ele é o fim do mundo. Então, a gente conscientiza a família. Se a família não quer participar, a gente vai tirar um pouco a pouco. Os que não dá, a gente tenta fazer o máximo possível para não afetar. Mas as pessoas hoje não conhecem a empatia. Não conhece, na verdade, elas conhecem, a maioria não quer ser empática. A gente conhece tudo, todos nós aqui somos adultos há muito tempo. A gente já sabe o que é certo e errado. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos que a gente tem que ser educado, que a gente tem que tratar o outro bem, em troca de nada, respeitar. A gente sabe. Então, algumas pessoas não querem usar. E a gente tem que deixar esse nosso lado inocente de lado. Porque às vezes a gente quer aceitar coisas que não são aceitáveis. E isso é para a nossa vida toda, em toda a área. Às vezes a gente ultrapassa o nosso limite. E o nosso limite tem que ser preservado. Então, voltando, se vocês não estão bem, nada fluye. Então, eu preciso que você se respeite. E para se respeitar é colocar um limite do outro. É colocar um limite diante do outro. Você só pode chegar até aqui, se você passar de mim, não dá certo. Então, a gente volta ao quesito você. Então, assim, família, escola, o que for, o respeito é necessário. Se a pessoa não quer dar, eu coloco dela. Se o professor do meu filho não quer respeitar o meu filho, eu vou lá e coloco ele, eu não vou deixar ele tratar assim. Então, a gente vai nessa base. Compartilhe experiência com outros familiares, que é o que vocês fizeram aqui nesse momento. Porque é isso daí que todo mundo ela falando, ela, outra. As pessoas ouvindo, é isso que muda. É uma mãe falando, eu estou passando por isso, outra mãe fala, eu também passo por isso. Olha, no meu bairro é assim, no meu é assim. Então, assim, vocês falaram sobre a dificuldade de encontrar profissionais. Então, quando uma mãe encontra um profissional bom, passa para outra. E outra coisa, a mãe tem que confiar no médico. A mãe começa no... o médico passou o médico no remédio para o meu menino. O senhor já tomou? Eu acho que eu não vou dar, não. Nossa, é todo mundo essa fala. E a gente tem que entender que aqui a gente está num momento de construção. A todo momento, o Brasil ignorou essa pauta. O Brasil não deu atenção. Quem está lá em cima. É todos que passaram, não é um específico, não. É todos que vieram, eles ignoraram essa pauta. Então, assim, quando vocês estudaram, é capaz de vocês terem conhecido muitas pessoas autistas. Só que a gente não tinha denominação, a gente não sabia, ninguém falava nada, ninguém dava explicação de nada. Agora a gente está começando a pensar. Então a gente tem que compartilhar algo que seja útil. Então, assim, às vezes a sua opinião não tem que ser dada. Às vezes eu preciso da verdade. A minha opinião não. Eu não falar, eu acho, não sabe. Algumas são verídicas, outras não. Outras eu preciso que você fale o que é. O que você acha não importa.
Então, assim, gente, é uma pauta nova, tanto para vocês quanto para universitários. Agora, nessa nova vinda desses psicólogos que estão vindo, eles estão começando a trazer mais também. Alguns são super interessados, tá? Então a gente faz uma busca maior, a gente expande. Por isso que eu falei sobre conseguir benefício, eu fui para poder expandir. Se a gente depender só do nosso benefício, a gente não vai, é difícil. Então, infelizmente, vocês vão ter que fazer papéis. Tá bom? E, para finalizar, quem sou eu nesse contexto? Sou paciente, sou familiar, sou cuidador. Independente do seu papel, sua participação é essencial para apoiar as pessoas autistas. Então, independente se você seja mãe, se você seja primo, tio, colega, conhecido ou o que for, o seu papel é importante. Se você tem contato com a criança, com o adulto, com o adolescente, autista, não importa. O seu papel é importante. Então, essa conscientização fica com vocês. Então, vocês são importantes. Então, essa palestra é para vocês, não é para eles. Se fosse para falar para eles, eu estaria para eles. Mas é para vocês. Eu quero dizer que vocês que são importantes. Tá? Então, assim, cobrem o que tem que cobrar, façam o que tem que fazer e procurem sempre aprender também. A gente sempre tem mais o que aprender. Sempre vai ter algo novo para aprender. E aí, qualquer pessoa pode ensinar. A verdade é verdade, independente da boca que sai. Então, assim, a gente faz a nossa parte e a gente cobra para que eles façam a coisa. Então, vocês são... Tolerância zero. Eu já estou passando para a justiça. O Ministério da Justiça. Porque não adianta. Você vai atrás de um, você vai atrás de outro, o outro fica com o outro, e joga com o outro, e você volta para casa ou não, o tempo todo é desse jeito. E aí, eu preciso que a gente, vocês, aprendam a lidar com a realidade da vida. E vocês vão cobrar e vai vir uma pessoa e vai dizer um não na sua cara. E você vai ter que pegar o seu choro e ir para casa e chorar em casa. Então eu preciso que vocês aprendam a lidar com a realidade que a gente vive. As palestras que eu gosto de fazer, eu tenho esses pontos, porque eu não gosto de fazer rodeio sobre é bonitinho, é uma gracinha, é uma bênção, é isso, é aquilo. Todo filho é uma bênção. Todo filho é uma bênção. É lindo. Todo filho é uma bênção. Então, assim, eu sempre é útil. Eu sei que ele é uma gracinha, mas ele está recebendo o que ele precisa? Ele está sendo cuidado do jeito que ele precisa? É isso que é importante. Então, eu corto toda essa questão do romantismo e eu trago para vocês o peso que é a realidade. Então, vocês trabalham o dia inteiro, chegam em casa e mais trabalham. À noite não consegue dormir porque talvez ele não durma. Você não consegue comer direito porque talvez ele não consegue. Então, a realidade é outra. Quando ele dorme, eu também igual. Exato. Ninguém aqui é rico. Se a gente tivesse rico, a gente não estaria passando problema nenhum. Se a gente fosse milionário, a gente pagaria tudo. Uma hora dessa estaria no melhor lugar, mas a gente não é. E aqui na nossa cidade, estamos aqui. Saímos de casa ou não, mas voltamos satisfeitos. Porque você ganha um tapinha nas costas e fala, você é guerreira. E volta para casa como não mesmo. Exato. E eu não sou guerreira, eu só sou mãe. Exatamente. Então, assim, a gente tem que aprender a que essas coisas não façam vocês surtarem. A gente tem que aprender que vocês precisam também de uma terapia. Que vocês podem procurar um psicólogo e conversar com um psicólogo. Vocês podem cuidar de vocês. Vocês podem ir no nutricionista da alimentação, psicólogo, vocês podem ir naquilo, tudo. Nada comigo. Então, assim, aprender a lidar com esse não é a coisa mais difícil que talvez vocês vão aprender. Então, a gente vai ter que saber lidar, porque se não souber, tudo transforma. Então, quando a gente falar, recebe aquele não, chega em casa, a gente chora. É isso que a gente fala. Então, uma criança que está correndo, o cara na chuva, o que ela faz? Ela chora, porque a gente chega, a gente toma um não, a gente casa, a gente chora. As coisas dão errado, a gente pega o nosso filho, finge que está bem, quando ele sai, a gente vai por ele e chora. Aí você falando sobre a gente aceitar o não, é um comportamento, a maioria dos autistas tem dificuldade de falar para ele não, de aceitação desse não. Então, assim, quando a gente fala, para a gente finalizar, tá bom? Esse é o último bloco, mas quando a gente fala de autismo, de lidar, de criar, de ser também, o que for,
a gente sempre vai ter mais dificuldades do que a então é a gente consultar no meio dessas dificuldades. Vai estar permitido também dar um curso, contando que a gente volta de novo. Cair é normal, escolher ficar no chão é outra coisa. Então a gente pode, a gente cai, a gente levanta e vai de novo. Nossa, eu fico feliz de poder ter falado com vocês, fico feliz por esse convite, né? E espero que tenha ajudado vocês também. Igual eu falei, lembrar os primeiros passos é importante, tudo isso é o primeiro passo. Então a gente lembra, a gente traz, pode falar. João, né? Isso. João, assim, meus parabéns, né? A gente pede para os anos somente, né? Dando força, sabedoria, para não enlouquecer também, né? Já não é fácil. Como ela falou lá, está faltando profissionais que, né, tenham esse carinho, essa atenção. Falando que você tinha filhos, né? Que geralmente tem uma que você não tem, e você dá para você não tem, você tem muita pessoas. Essa última, independente do seu papel, sua participação é essencial no apoio às pessoas. Toda frase maravilhosa. Eu estou falando do contexto escolar porque eu vivi na vida. Assim, essa frase tinha que ser essencial na vida da cantineira, do porteiro, de todas as pessoas, não só a regente e a coisa. Essa frase aí devia estar escrita em todos esses negócios. Eu concordo com você. Tem pessoas que acham que ser boa pessoa é muito difícil, mas não é não. Tem pessoas que acham que ser educado, tratar bem é difícil demais. Quando você chega na escola, você vai ver os cantineiros, os professores, ou o que for, que às vezes estão com a má vontade, e você vai falar, nossa, é tão difícil dar um monte. É difícil, sabe? Não é difícil, não é algo difícil, sabe? É que realmente algumas pessoas não querem. Então a gente pega as que querem e a gente junta e faz uma equipe aqui. Sabe? Então, assim, novamente, obrigado pelo convite, tá bom? Eu vou ter que ir, Augusto de Lima, estou de moto, eu tenho que pegar essa banha. Aí amanhã. Gente, e ele veio aqui, ô Simone, Aqui na rádio, só frisar, estamos sendo muito bem acolhidas, graças a Deus. Simone, gente, se quiser levantar para agradecer, gente, ele veio aqui sem custo nenhum, viu? Eu vou levantar e fazer só mesmo, a gente vai agradecer. A minha filha Stephanie, né? Minha filha na mãe, e eu muito feliz, né? Com as suas palavras, né? E também com essas banheiras mais autistas aqui, para elas foi uma maravilha essa tarefa, né? Não só para elas, mas também. E que Deus abençoa, que Deus falou uma viagem maravilhosa, e que continue sempre assim, filho, tá? Porque Deus vai dar você a que você merece. Tem minhas orações. Amém. Eu deixo de falar. Peraí. Tira a foto do meu marido. Eu vou tirar a foto porque eu gosto de eu vou tirar no meu, já passei no meu iPhone. Aí vai tirar a foto. Abaixa minha bolsa aqui, filha. Você vai tirar a foto. Amanhã é só. Simone, aproxima mais. Ô Simone, aproxima mais dele. Quero agradecer primeiramente esses profissionais maravilhosos porque assim, esse talento pode conhecer nem meninas de pais e por você disponibilizar o seu tempo para vir comigo e fazer essa palestra maravilhosa, que você continue assim, que Deus continue te guiando, te abençoando e trazendo sempre coisas novas. E é como eu disse, você não tem filho, mas você tem 1 milhão de filhos. E a sua luta é a luta de muitos anos. Te agradeço muito.
falou bem, sabe? Eu falo, eu fiquei com a minha mãe. Eu tenho meu pai, eu sou, eu tenho minha mãe, ele Amanda, a José, todo mundo fiquei com a aula, fiquei com o da paz também, aí eu fui cuidar de saúde para. Lá do lado dela, para pegar a imagem boa. Jovem, em nome da Associação Civil Constituinte, eu quero te agradecer por ter vindo aqui hoje. Para nós foi um grande ensinamento. Eu queria te dizer o seguinte, a Associação Civil ela ainda não tem sede, mas nós gostamos tanto do seu trabalho. Imagina se nós tivéssemos sede agora. A gente estaria lá dentro fazendo trabalho, mas eu creio, eu sei que a paz sempre está de portas abertas, já está aqui o meu convite, porque a gente vai ter sim, olha, conversa com você, que nós estamos precisando de alguém profissional para falar assim com a gente. Então, eu te agradeço por esse carinho que você trouxe para nós, foi muito aprendizado, realmente está faltando profissional assim. Profissional que se dedica, buscar conhecimento, passar para a gente. Porque não basta só ter a teologia, né? Só o aprendizado, né? Você está vindo com a bagagem boa, eu não sei se é aproveitar. Eu não sou vereadora de nada. É só mais uma mãe guerreira, né, Cisane? Valeu! Então, o papo que a gente deixa é para eles mesmo apresentar, agradecer, né, gente? Mas continua levando essa luz aí para onde você vai, né? Porque aqui eu sei que qualquer lugar que a gente vai, a gente ouve aqui, sai com outra bagagem, né? Então, Deus abençoe, muito obrigada, viu? Você teve de pé. A foto de oh, meu Deus, tira a foto. Não, é só. A sua mão, convide seus amigos e chame os seus irmãos. Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. Pai, mãe, precisa saber que vivemos na realidade que alguns insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites com o amor dos nossos pais. Oh, nossa bandeira é azul, pede mais direitos aos autistas, fora preconceitos egoístas. Junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Vem aqui, segura minha mão de coração. Coração. Pai, mãe, o mundo precisa saber que vivemos na realidade que muitos insistem em não ver. Somos diferentes,
que somos legais. Superamos os limites e com amor podemos mais. Oh! Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas. Fora preconceitos egoístas, junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Vem aqui, segura minha mão. Nossa bandeira é azul, que pede mais direitos aos autistas. Fora preconceitos egoístas, junte-se a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul, é de esperanças otimistas. Muito prazer, eu sou autista. Vem aqui, segura minha mão. De coração, 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 coração. Nossa bandeira é azul. Esta linda homenagem. São marcas da nossa Corinto que você não pode esquecer. Corinto, nós amamos você. Falar do seu povo é um grande prazer.